Começou. Olá. Coloquei uma música bem bonita pra gente hoje. Enquanto vocês vão entrando. Chama Ilumina Minha Mãe, essa música, Rita. Ah, que bacana. Sejam bem-vindos, bem-vindas. Olá. Vamos entrando, sentindo essa música no coração. Que bom, gente. Se eu falar pra vocês que eu apertei no celular aqui e entrou. Acho que essa live hoje promete, viu? Olá, Antônio. Seja bem-vindo. E vamos sentindo essa música no coração, fazendo parte, ressoando esse campo, acalmando os corações das filhas e os corações dos filhos que aqui estão presentes. Acho bom quando tem até os encontros, né, gente? Oi, Cida. Vão entrando, então, para essa live de hoje, que com certeza vai nos colocar em frente muito conhecimento, em frente um movimento de amor. Olá, Poliana, seja bem-vinda. Se deixar, eu deixo a música, gente. Eu adoro essa música também. É um momento da gente ir se conectando com esse campo de amor, que é o campo de olhar para nossa mãe. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E sinta cada palavra dessa música no seu coração. Oi, Cláudia. Que bom, gente. Vamos entrando. Oi, Larissa. Não consigo falar todos os nomes. Oi, Ana. Seja bem-vinda. Eu tô recebendo alguns convites aqui para compartilhamento. A gente não compartilha exatamente para manter a transmissão, ok? Sejam todas bem-vindas. E aí eu tô encerrando a música para a gente poder começar a nossa conversa de hoje. Então, as pessoas que estão colocando para visualização, eu não consigo aceitar, tá bom? E aí, então, a gente busca essa revelação interna. Boa noite a todos que estão aqui presentes, a todas que estão aqui presentes. Hoje é um dia muito importante para a gente poder entrar em contato com o que mais nos desafia nesse movimento da vida. Porque se relacionar é um desafio para todos nós. Não é tão simples, né? A relação, ela exige uma série de movimentos internos. E não vai ser diferente com a mãe, assim como não é diferente com o pai. Então, esse convite de hoje, que é a gente conversar sobre o que é tomar a mãe. O que é tomar a mãe, né? Bert Hellinger, para quem está entrando agora, esse trabalho ele é todo voltado
pelas teorias, pelas obras de Bert Hellinger e também suas vivências, das quais eu pude acompanhá-lo, também de sua equipe tão maravilhosa que nos ensinou tanto, né? E sempre Bert Hellinger nos colocava que tomar a mãe é a solução. Então, acredito aqui que todo mundo, né, que está chegando aqui, está olhando, ou pelo menos quer olhar para uma solução de alguma questão, de alguma causa que nesse momento entristece, adoece, irrita, coloca em obstáculos, coloca em desafios, né? E aí, o que é tomar a mãe? Essa é a proposta da live de hoje. Sejam todas bem-vindas, é um prazer, vão chegando. Quero que vocês deixem perguntas, deixem compartilhamentos. Muitas pessoas já deixaram, então eu tenho algumas propostas para a gente conversar. Mas inicialmente eu quero convidar cada uma de vocês que está aqui, a cada um, porque nós temos alguns homens também, eu sempre gosto muito, né, de receber também os homens, porque esses textos que eu escrevo, algumas lives que a gente vem fazendo, né, esses compartilhar são para que nós possamos olhar para as nossas mães, independente do sexo, né? Independente do gênero, ok? Primeira coisa que eu quero perguntar para vocês. Vocês sabiam, e é uma pergunta assim, uma brincadeira, tá? Super óbvia. Vocês sabiam que a mãe de vocês também tem uma mãe e também tem um pai? Vivos ou não, mas essa mamãe também tem uma mãe, seja no coração, seja na própria vida, e também tem um pai, seja no coração, seja na própria vida. E o que significa isso para a gente começar esse trabalho de hoje, que é como é, né? O que é tomar a mãe, como é tomar a mãe. Oi, Caio, seja bem-vindo. Tava te esperando, hein? Vamos juntos nessa, tá? Tô pedindo aqui para vocês compartilharem, para vocês perguntarem. E começando então com esse movimento de amor, que é, né, olhar para as mães das nossas mães. Quando a gente abre espaço nos nossos olhares, na nossa postura, nos nossos corações, e a gente começa a olhar para as mães das nossas mães, a gente consegue ver algo que é muito importante para o nosso movimento, para o nosso novo olhar na vida, que é ver as nossas mães como filhas também. Como filhas, elas também tiveram desafios com as mães, expectativas não alcançadas, frustrações, muitas vezes relações adoecidas, difíceis, rígidas. E aí a gente começa a entender por que a nossa mãe tem essa característica na personalidade dela, no comportamento dela, nas decisões dela, na vida dela. Claro que isso reflete nas nossas vidas, refletiu nas nossas vidas, mas uma coisa é certa, é importante que a gente comece a tomar a mãe olhando ela na própria vida e começando com a relação que ela também teve com a própria mãe. Então, o nosso primeiro amor, Bert Hellinger diz, que é a mãe. É o primeiro amor de todos nós. Isso aqui em todas as lives eu vou colocar pra gente. É importante, né, que a gente entenda que quando a gente fala desse primeiro amor, nós estamos falando da sobrevivência, de estar vivos, né? Foi preciso aqui que nós tivéssemos esse primeiro amor nos nossos corações. Só assim a gente conseguiu nascer, né? E o nascimento é o primeiro movimento de se separar da mãe. Todos nós aqui passamos por essa separação. Todos nós aqui passamos por essa frustração. Porque, querendo ou não, naquele ninho era muito mais protegido, era muito mais seguro viver aquela primeira vida, né? Que é o movimento de desenvolvimento. Bom, então quando a gente vai tomar a mãe, ou seja, olhar para a vida da mãe com concordância, com o sim, né, dos nossos corações para os corações das nossas mães, fica mais fácil quando a gente consegue vê-la como filha também. A filha daquela mãe, a neta daquelas avós, a bisneta daquelas bisavós e assim vai. Ela fica naquele lugar muito pequena, né? E ali ela recebeu e não recebeu uma série de coisas da vida
que envolve a própria família dela. Então, procurem no coração de vocês fazer esse movimento de olhar essa mãe com a própria mãe, com as próprias avós, e começa a retirar dali um conhecimento, uma informação importante para que você comece a entender o processo dessa mãe, da sua mãe. Né? Tem uma primeira participação aqui, lá vai eu, hein, gente? Lá vai eu descer aqui para poder ver o que a participante colocou aqui para nós. É uma pergunta. Hoje eu quero estar assim, trazendo perguntas e respostas também, tá? Como tomar a mãe se quando estamos em contato com uma relação tão difícil, as ideias divergentes, os conflitos logo se manifestam. Então, tomar a mãe exige uma profunda renúncia. Qual renúncia? A renúncia, né, de tentar ser maior do que essa mãe. Para a gente começar, eu vou aproveitar essa pergunta. Bert Hellinger, ele trabalha com 3 leis sistêmicas, também conhecidas como ordens do amor ou ordens da vida, das quais a terceira lei é uma lei que a gente vai hoje falar bastante, né? Refletir bastante, que é a lei do equilíbrio, do dar e do receber. Só que Bert diz que na relação com os pais deram a vida aos filhos e nós, filhos, tomamos a vida dos pais. Não só recebemos a vida dos pais, nós tomamos. Também exige um esforço das nossas partes para que nós estejamos vivos e bem vivos na vida. Então, nessa, né, ordem do amor da vida, quando a gente viola essa ordem, ou seja, eu tenho que tomar a mãe, significa concordar com a história dela, concordar com ela como a mãe certa na minha vida, concordar com as características dela na vida dela, compreender o que é dela, compreender o que é meu e tomar o que é dela, né? Como um ensinamento muitas vezes, quando essa mãe é rígida, é difícil, é uma mãe cruel, então a gente toma o quê? Toma o diferente. A gente toma o diferente. O que é tomar o diferente? Se eu tenho uma mãe viciada em álcool, eu aprendo com ela a não beber. Por quê? Porque uma mãe que viciou em álcool, que pagou um preço muito alto com o alcoolismo, ela mostrou para essa filha, para esse filho, o preço que se paga para ter um vício na vida. E assim com todas as outras relações, com todos os outros movimentos da vida. Então nós poderíamos aqui dar vários exemplos, mas eu entendo que uma mãe rígida, uma mãe difícil, uma mãe conflituosa, que sempre diverge a ideia da filha, dos filhos e até mesmo da família, do marido, do primeiro marido, enfim, dos próprios pais, é uma mãe polêmica que a gente fala, né? Mas essa mãe ensina algo. Ensina o quê? De preferência, né, para o filho, para a filha que toma essa mãe no coração, entendendo que não vai mudá-lo, não vai mudá-la, não precisa mudá-la, não precisa ensiná-la com uma sensação assim de querer ensinar essa mãe a se tornar mãe, ensinar essa mãe a se tornar filha e muitas vezes esposa. Então a gente consegue, na nossa vida, no nosso canto, fazer um pouquinho diferente dessa mãe, entendendo que precisa de uma renúncia para olhar para essa mãe e reconhecer nessa mãe a força dela. Então, nos últimos tempos, um dos movimentos, uma das apropriações que eu mais estou colocando na minha vida com relação aos limites da minha mãe e aos limites do meu pai, é entendendo que esses limites, especialmente quando eles são graves, eles são a força dessa mãe, a força desse pai. Por quê? Porque quando eles retêm uma característica, uma personalidade, uma postura e vícios e muitas escolhas difíceis, eles retêm na vida deles todo esse quadro. Na minha vida eu ganho espaço para fazer diferente e liberdade para ser mais leve, para ser mais dinâmica, para mover mais. Então, esse é o convite que eu quero fazer para vocês hoje. Tomar uma mãe difícil é concordar que toda essa dificuldade da vida dela é dela e não querer fazer nada com isso na vida dela. Como eu disse,
tomar partido da mãe, fazer com que ela aprenda algo com muito fervor, ou se não, né, ameaçar essa mãe, eu vou me afastar de você, eu não aguento, eu não suporto conviver com você, porque você é nociva, você é tóxica, você é difícil. O que a gente costuma dizer então? Até se afaste, mas não do coração. No coração existem mensagens muito positivas, que a gente pode se apropriar do que foi mais humano no coração da mãe para as nossas vidas. Ela nos deram a vida. E mais do que isso, se nós estamos aqui na live agora, elas nos mantiveram vivos. Isso não tem preço, né? Eu sempre falo, a mãe que um dia decidiu dar à luz a um filho, a uma filha, topou servir a vida com toda a sua força. E a mesma mãe que permitiu que esse filho, que essa filha permanecesse vivos, também topou desenvolver de alguma forma esse filho ou essa filha. Não tem preço, não tem valor maior do que a vida. Eu pergunto para você, o que você faz com a sua vida? O que você tem feito com ela hoje? Né? Quais são as possibilidades que você tem para fazer diferente e conseguir resultados que muitas vezes não chegaram na sua vida ainda? O que você fez com a sua vida até hoje? Observa isso. Nós aqui, geralmente, somos uma faixa etária dos 20 até 70 anos. Meu Deus, quantos anos dá para se fazer tantas coisas na vida? Com certeza foi melhor estar vivo até aqui do que pior. Eu não tenho dúvidas disso. Bom, vou baixando aqui para acompanhar, tá, gente? Eita, que eu já faço aquele negócio que eu não gosto. Amém. Aí, voltou. Então, eu quero que vocês deixem sim as suas dúvidas, perguntas, compartilhamentos. Ó, tem mais uma pergunta aqui. E se essa mãe já fez a grande passagem, né, para a morte? A gente às vezes não quer falar, né, a morte, quando a nossa mãe morre. Eu confesso para vocês que todo o meu movimento de tomar a mãe foi através da morte da minha mãe. Então, quem lê os meus textos sabem que foi depois da morte dela que eu fui mergulhar no meu processo mais profundo do meu conhecimento interno, né, de saber qual é o meu lugar na vida e, ao mesmo tempo, o que eu posso fazer com esse lugar. Que eu acho que o mais importante é isso. O que eu faço com esse lugar na vida que eu recebi? De filha caçula, única mulher, né? O que realmente isso representou e representa para mim hoje? Então, a mãe, quando ela já foi para a morte, né, inconscientemente, a filha recebe no coração uma espécie assim de fracasso. Nossa, minha mãe me deixou, minha mãe me abandonou. Né? Como é que eu vou tomar esse fracasso da minha mãe? Como é que eu vou concordar com esse destino tão pesado, tão difícil que é a morte? A minha dica para você, tô vendo aqui seu nome, né? A minha dica para você, perceba que com a morte dela, ela levou com ela um destino que é muito mais pesado, né? Que é muito mais difícil e que você não precisa segurar. Você, na sua geração, você com a sua vida, você pode fazer muito mais. E com muita liberdade. E te garanto mais, homenageie sua mãe ficando viva, muito saudável e muito realizada. Esse é um caminho bom para as filhas que já perderam as suas mães para a morte. Né? Por quê? Porque elas reteram, elas acumularam uma força nociva que nem chega para a nossa geração. Então não tem um lugar melhor na nossa geração do que olhar para todo esse caminho, esse destino da mãe e se alegrar nas nossas vidas com a nossa vida. Gente, algo que eu tenho falado muito nos textos, tenho colocado muito, né, para a gente refletir, é essa questão dos nossos lugares. Porque os nossos lugares, o lugar de filha, o lugar de filho, nós temos vários homens aqui, o lugar de filha e de filho é um lugar nobre, é o primeiro lugar que nós recebemos na vida. Em seguida, nascem outros lugares, né? Quem de vocês aqui já são mães, já são pais, marido, esposa, né? São profissionais,
tem outros lugares, até mesmo em decisões, em escolhas como algo prazeroso, um esporte, uma carreira, enfim. Tudo isso foi permitido com a mãe. Aproveitem, né? Ganhe esse caminho, que é um caminho maravilhoso, que é seguir a vida. E aí, para seguir a vida, é preciso deixar a mãe na história dela, na vida dela, deixar o pai na história dele, na vida dele e seguir. Mas, Larice, não é fácil deixar a mãe, assim como não é fácil tomar a mãe. É preciso, então, olhar para essa mãe, vê-la como filha, reconhecer a história dela e compreender que através dela algo muito maior, muito mais pesado aconteceu. Ah, Larice, se eu não sei nada da história da minha mãe, você que conheceu sua mãe, toda a história dela está nela. Então, se ela foi uma mulher fácil ou difícil, essa mãe mostra a história dela. Então, registre daí, né? Aproveita isso. Depois, o que tem que ser feito? Uma profunda renúncia de querer as coisas do nosso jeito. Porque quando a gente quer as coisas do nosso jeito na nossa vida, por exemplo, quando criança, quando adolescente, não vai dar certo. Porque nessa fase, a mãe ela participa da nossa vida muito mais do que na fase adulta. Na fase adulta é quando a gente precisa dar aquele sábio basta. Comigo até aqui, querida mãe. Agora eu cuido de mim e você cuida de você, querida mãe. Obrigada, você me deu a vida e eu reconheço todo o seu esforço. Eu reconheço esse presente. Mas agora eu por mim e você por você. Por que é tão importante que esse momento aconteça na vida? Para que de fato a gente coloque nas nossas vidas o que realmente nos alegra, nos faz bem, né? Nos coloca num lugar de conforto, de realizações. E esse conforto, ele só depende da gente. Agora, como é que ficam essas emoções tão difíceis que a gente carrega às vezes, tão pesadas? Como é que ficam os traumas? Como é que ficam, né, as tristezas, as chateações que da infância a gente traz para essa vida adulta? Então, é preciso fazer um movimento de apoio, de conhecimento, um movimento de transformação. Por isso a gente sempre convida a todos, faça a sua transformação, faça a sua mudança. Então, além de reconhecer a mãe, de ver a mãe na vida dela, além de fazer uma renúncia, de não querer as coisas do nosso jeito, na vida dela, na vida que está ao entorno dela, nós também precisamos, né, se apropriar das nossas vidas. Como? Num lindo, eu vou aproveitar o Tônio que está aqui, num lindo movimento do estado de permissão. Esse movimento do estado de permissão é poder tomar a mãe de uma maneira extremamente carinhosa, amorosa e forte, mas nós nas nossas vidas e a mãe na vida delas. Significa que a gente concorda com essa história familiar, que a gente se apropria da nossa vida de uma maneira em que é leve, em que é bom poder ter a decisão de fazer as coisas do nosso jeito na nossa vida. O grande conflito é que muitas vezes a gente não percebe o quanto a gente arroga, porque a gente quer porque quer as coisas do nosso jeito na vida delas. Então, uma mãe que está doente e que está realmente se encaminhando para a morte, não é fácil ser filha, ser filho de uma mãe depressiva, de uma mãe que está nesse quadro e simplesmente falar assim, tá tudo bem, eu confio no destino da minha mãe e eu sigo a minha vida em paz. É claro que vai haver um movimento de tristeza, né? Que vai haver um sentimento de tristeza, que vai haver um sentimento de confusão, muitas vezes com raiva também, mas uma coisa é certa, é preciso que você confie nesse processo, que você confie nessa mãe. Por algum motivo ela está fazendo algo que muitas vezes pode parecer contrário à qualidade de vida dela, à saúde dela, mas que é muito maior do que a gente imagina. Por isso, concordar com o destino da mãe é, de fato, compreender, né?
ampliar a percepção, os despertares de que aquela história difícil pode nos beneficiar e beneficiar as nossas descendências. Então, é não se envolver com isso. Esse estado de permissão, sim, nos exige um outro sentimento importante, que é a compaixão. Então, se eu tenho uma mãe que está tomada de dor e ela coloca na vida dela diariamente mais dor, da minha parte, o que eu posso fazer? Olhar com muito respeito, com muita compaixão, com muito amor, com muito respeito e com muita compaixão. Eu vou ficar triste? Sim. Vai ter momentos de eu querer desanimar? Sim. Vai ter momentos de eu ansiar por alguma mudança na vida dela, de querer tirá-la daquele lugar? Sim. Mas o movimento de recuo, de dar 2, 3 passinhos para trás, é o que permite você respirar e olhar além do que você está vendo. E então tomar o seu lugar de filha, tomar o seu lugar de filho e dizer: sim, eu concordo com o que você faz com você, querida mãe. Eu concordo com o que você não faz com você, querida mãe. Por quê? Porque da minha parte, eu olho para você e eu aprendo com você. Eu reconheço através de você uma força que me coloca na vida de uma maneira diferente. Então, por favor, né, para algumas pessoas que entraram em contato comigo antes dessa live, dizendo: olha, é impossível, né, eu deixar a minha mãe, eu fiz um texto sobre deixar a mãe, né, é impossível deixar a minha mãe, porque ela me ajuda muito e ela acaba entrando muito na minha vida, como é que eu faço? O fato de você estar numa fase adulta precisando muito da mãe, já te coloca numa armadilha, porque é muito perigoso esse lugar. Te coloca num lugar em que você vai ter dificuldade de crescer, né? E o tomar a mãe, que veio antes do deixar a mãe, é simplesmente confiar, né, em você mesma como mulher, em você mesma, em todas as funções da sua vida. Então eu costumo dizer, tem um determinado momento da vida que nós, filhas, a gente precisa muito da mãe. Então é na infância, é na juventude, é até mesmo no começo da nossa vida adulta. Mas depois é preciso não precisar mais da mãe, né? E a mãe saudável, que eu acho que a maioria aqui não conheceram uma mãe saudável, né? Porque nós somos imperfeitos, afinal de contas. Mas a mãe saudável, a mãe mais saudável, é aquela que não precisou dos filhos. Ela decidiu ser mãe, ela decidiu ter filhos, mas ela teve esses filhos e educou esses filhos para a vida. Então ela cuida dela, ela faz as coisas dela, ela tem o tempo dela voltado para ela. Claro que às vezes numa fase mais da velhice, né, lá na frente, essa mãe de alguma forma, ela vai precisar de um apoio e não tem lugar melhor na vida do que apoiar uma mãe, apoiar um pai pela gratidão, pelo sentimento de gratidão e não de obrigação. Eu tenho que cuidar da minha mãe, eu tenho que pagar o tratamento dela, eu tenho que fazer por ela. Esse lugar é um lugar de adoecimento na sua vida, é um lugar que você fica retida, conectada ao passado, olhando para esse sistema familiar e tentando, né, ainda no amor cego, arrastar, não dizendo, né, sim, não incluindo a própria história. Então, tomar a mãe exige uma inclusão sincera da alma, do coração para a vida. E tudo começa na nossa história. Então, se eu incluo, se eu digo sim, não só para a mãe, não só para o pai, mas para os avós, para os tios, para as tias, para as histórias, para os bisavós, bisavós, para todos que vieram antes de mim, eu realmente consigo olhar para a vida com inclusão também. Gente, a vida adora pessoas gratas. A vida adora pessoas que se alegram com a realidade, que fazem algo com isso. Pessoas que estão no adoecimento, pessoas que estão nas queixas, pessoas que estão na raiva, pessoas que estão no movimento de não realização em nenhum setor da vida, ou em alguns setores da vida, são pessoas que estão dando trabalho para a vida. A vida quer que todos nós sejamos fluidos, que tudo aconteça na nossa vida de uma maneira muito boa, muito presente.
de uma maneira comum, como diz Bert Hellinger. Não precisa ser especial, comum. Tomar a mãe é ver essa mulher comum. Tomar a mãe é ver essa mãe comum, que um dia conheceu um homem comum e teve um amor comum e nos deu a vida também, como diz Bert, um ato comum. Quando a gente coloca isso no coração, a gente fica nesse lugar dessa renúncia muito, muito, muito boa de poder ter as coisas que vieram antes no lugar delas e a nossa vida no nosso lugar. Alguém perguntou sobre, né, o suicídio da mãe. É interessante como algumas clientes chegaram com essas histórias, né? A mãe que suicidou, a mãe que suicidou na infância delas, principalmente. Isso eu falei na live anterior e eu vou falar nessa também. A gente olha com muito carinho para essa mamãe. A gente olha com muito respeito para essa mãe. Porque a mãe que suicidou, ela levou com ela um destino muito, mas muito, muito, muito pesado. É como se ela fosse uma comporta que fecha, né? Assim, uma água muito, uma represa muito forte, e ela fecha para outra geração, ou seja, a sua geração de filha, ela fecha, ela encerra um processo de profunda dor. Essa mãe está num movimento da vida de seguir um excluído, um esquecido, e histórias muito mais difíceis estão atrás dela. Ou são também suicídios, ou são homicídios, ou abusos muito graves, mortes coletivas muito grandes. Então, assim, nós temos que entender que uma escolha de uma mãe de deixar os filhos vivos e seguir a própria morte é uma escolha também de amor. Tomar a mãe que ficou nessa escolha e nessa decisão e nessa história é dizer: sim, eu concordo com a sua morte. Sim, eu recebi a vida de você e eu tenho agora espaço e tempo para fazer algo com isso muito precioso. Por exemplo, viver muito bem, viver em paz, viver com muita saúde. Larice, é fácil o pós, né, disso? Não. Por isso que a gente sempre aconselha, busque ajuda, faça um tratamento emocional, busque, né, entender esse processo do coração para a vida, não é da mente para a vida, não. Porque da mente para a vida não adianta, né? Então, assim, gente, eu vou agora, já as participações estão aumentando e eu sou muito lenta aqui nas leituras. Tenho consciência da necessidade de tomar a minha mãe. Mas meu sentimento é contrário, quero me afastar e sinto isso como algo bom. Às vezes, afastar da mãe, na parte física das coisas, né, é necessário. Por quê? Porque no relacionamento com a mãe, ela tá tão adoecida muitas vezes, tão doente, né, e eu falo disso também emocionalmente. Eu te pergunto, para você que compartilhou, qual é a idade emocional da sua mãe? Será que você consegue ver a idade dela física com a mesma idade emocional que ela se apresenta? Porque talvez ela tenha reações tão infantilizadas na vida dela, ela se coloca de vítima, ela se coloca em situações tão difíceis que você vai encontrar uma idade completamente diferente da idade física dela. Às vezes se afastar dessa mãe é proteção, mas você pode, no coração, guardá-la com muito carinho, com muito respeito e com muito agradecimento. Basta isso para seguir a vida em paz. E aí sim, seguir o seu caminho, fazer diferente, ganhar espaço para as possibilidades, permite com que você tenha a mãe presente no coração, mas de uma maneira muito livre. E eu atrevo a dizer que quando a gente consegue esse lugar, depois a gente fica perto da mãe infantil, cheia de ameaças, e apenas vê uma criança e não se importa, não chega a se ameaçar, se sentir ameaçado por esse perfil de mãe tão infantilizada, muitas vezes tão doente. Tomar a mãe que tem esse quadro é concordar com os limites da mãe na vida dela. Então, se eu tenho uma mãe com quadro difícil comportamental na vida dela, e eu concordo que eu não vou lá mexer na vida dela, fazer ela mudar, ficar me esforçando para que ela mude, eu concordo com as características difíceis da minha mãe na vida dela
e na minha vida eu faço diferente. Não significa que na minha vida eu concordo colocar aquelas características nocivas em mim. Mas tem um porém. O Bert Hellinger diz que tudo que a gente rejeita um dia chega a nós. E eu te pergunto, você rejeita essa mãe? Porque se você rejeita essa mãe com aquelas características difíceis, pode ter certeza que essas características difíceis estão dentro do seu coração, manifestados na sua personalidade. E você não está vendo isso. Então, dá uma olhadinha nisso, ok? E quando a relação com a mãe é boa e com a própria filha é um pouco difícil? Quando a gente tem uma relação boa com a mãe, mas a gente não tem uma boa relação com a filha, ou a filha não tem uma boa relação com a gente, eu aprendi, né, ao longo dos meus cursos, que se tem algo barrando na relação com a filha, ainda tem algo barrando na relação com a mãe. Às vezes, a mãe com a própria mãe também, ali barrou-se algo. Então, eu tenho cuidado de pedir para que vocês que estão tendo conflito com as filhas percebam no movimento de vocês como mãe como é que vocês estão agindo. Porque se é uma filha que já está indo para a vida, que já tem idade de fazer as coisas por ela, que já está querendo realmente abrir as asinhas e seguir, por que que muitas vezes, né, você ainda está olhando a menina, esperando algo da menina e não dando apoio e força para que ela siga? Então olha para você como mãe e perceba se de fato, né, você está conseguindo se espelhar tanto nessa mãe carinhosa e querida. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado porque a mãe carinhosa, a mãe querida, de uma maneira inconsciente, ela manda uma mensagem que é assim: filha, fique comigo. Filha, não vá embora. Eu faço tudo por você. Eu deixo você alegre, eu deixo você feliz, eu deixo você confortável na sua vida. Fique comigo, né? E aí essa filha fica muito brava quando ela tá mais velha, né? Ela já começa a mostrar isso na adolescência, porque é uma forma muito saudável de começar a se afastar do campo da mãe. Para quê? Para se transformar numa mulher, para se transformar em algo que é dela, na vida dela. Agora, mães boazinhas demais, hoje eu fiz um texto, eu publiquei para vocês, muitas vezes elas têm essa mensagem interna, e aí é mais difícil de largar essa mãe, gente. Não é fácil, não. E sempre, né, fica cheio no nosso coração a raiva, um sentimento assim de muita angústia, um sentimento de muita prisão, e a gente não consegue ver na relação com a mãe. Às vezes a gente vê isso na relação com os homens, na relação com os líderes, com os colegas de trabalho, com os liderados, mas a gente não consegue ver com a mãe. Por isso que muito dos raios-x que a gente faz para compreender onde que está a causa das suas dificuldades nas suas relações atuais tem a ver com, muitas vezes, essa primeira relação na vida, que é a nossa relação com a mãe. Vou passear aqui um pouquinho. Eu vou ver aqui, vou escolher aqui umas perguntinhas, hein? Larice: sinto que minha mãe deseja ver o meu sucesso, mas ela me prende muito. Moro com ela e minha filha, e às vezes ela toma o meu lugar de mãe. O que eu posso fazer? A sua mãe que prende você não quer o seu sucesso. Pelo contrário, quanto mais você fracassa, melhor para ela. Aí você vai falar assim: nossa, mas como se ela fala que quer me ver feliz, se ela me apoia a trabalhar, ganhar dinheiro, mas você não tem um companheiro, por exemplo. Você não está com o pai da sua filha ou um amor na sua vida. Você não está fazendo as coisas que você gostaria. Então, cuidado com essa relação, porque muitas vezes, se você não for adulta, tiver uma postura firme, com limites e tudo mais, o que você vai acabar fazendo sem perceber? Deixando a sua filha no seu lugar para poder seguir o seu caminho, a sua liberdade. É mais ou menos um contrato inconsciente com a mãe, que é assim: querida mãe, para que eu possa ir embora, eu vou deixar a minha própria filha. E aí você sacrifica a sua filha. Quando não, a gente deixa o filho também. Então toma muito cuidado com esse lugar. A sua mãe está no direito dela, se você mora com ela, né? E se a sua filha mora com ela, ela está no direito dela de ser a dona dessa casa, a dona dessa família, não importa a idade. Mas se ela mora com você, então estabeleça regras
e diga, nessa casa quem manda sou eu e eu faço do meu jeito. Né? E aí, e de uma maneira assim, gente, que pode ser muito carinhosa, não precisa ser tão firme, mas tem que ter uma firmeza na postura. E você precisa querer crescer, porque senão você vai ficar como uma menina, sendo cuidada pela mãe, cuidando da mãe sem perceber e colocando a filha nesse labirinto, né? Que é um perigo. Olhe para isso com carinho, tá bom? Bom, vou aqui, passando aqui. Ai, gente, não tô com meu celular, e aí eu... Vamos lá. Que bom estar com tantas mulheres queridas, ouvindo tantos ensinamentos, que bom, também estou muito feliz. Tenho com a minha mãe uma parceria com gratidão, por gratidão, uma parceria por gratidão. A gratidão é um dos sentimentos mais nobres que nós podemos ter com a mãe. Por quê? Porque a gente reconhece a força da mãe nas nossas vidas, né? Então, gratidão é reconhecer e ganhar um novo olhar e uma nova postura para fazer diferente. A gente só tem que tomar cuidado se essa gratidão é tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não consegue ter liberdade de fazer as nossas coisas e paga um preço, né? De querer pagar a vida que a mãe nos deu e o carinho que ela nos deu também. Gente, põe uma coisa no coração e na cabeça. A mãe, ela dá a vida pra gente e ela deixa a gente ficar viva, a mãe e o pai, e a gente na hora já tem um débito na conta com ela e com o pai que é impagável, não se paga a vida, não é verdade? Tem jeito de pagar a vida, a vida é muito preciosa, ela é muito grande, como é que faz? Não tem jeito. Então, o que eu sugiro, né? Pague o seu débito, né, a sua sensação às vezes de se sentir assim, nossa, eu preciso estar sempre fazendo algo pela minha mãe, mas não por ela. Pague com a sua própria vida, cuide de você, faça as suas coisas darem certo, seja um sucesso na vida. Às vezes você pode ser mãe e você vai, como mãe, você vai estar oferecendo muito, vai estar oferecendo a vida para os seus filhos. Essa é uma forma de quitar alguns débitos com pai e mãe de uma forma diferente. Ter sucesso na sua vida, no seu trabalho, ser realizada, né? Se sentir completamente presente no seu aqui e agora é também uma forma de reconhecer o tamanho dessa mãe, dessa grandeza dessa mãe e também do nosso pai, tá, gente? Eu falo muito da mãe porque é o projeto Mães e Filhas, mas lembram-se, sem um pai não teria como a gente estar aqui. Gente, tô tentando aqui. O telefone, ele fica de um jeito que eu não consigo ver. Bom, vamos lá. A mãe mais saudável é aquela que não precisa dos filhos, ela cuida dela. Isso, Aline! A mãe, quando ela tá muito saudável, ela dispensa os filhos, gente. Ela manda filho pra vida. Tchau, vai com Deus, te quero aqui não. Né? Ela faz isso de uma forma muito amorosa, mas como ela faz isso? Ela cuidando dela, fazendo as coisas dela, não tendo tempo para cuidar de neto, não tendo tempo para ter que ir lá resolver seus problemas. Essa mãe, ela se torna desnecessária para os filhos. Né? Enquanto ela era necessária, os filhos eram pequenos, tudo bem, mas depois ela dá um tchau com toda a tranquilidade dela. Essa é a mãe saudável. Mães que não precisam dos filhos na vida adulta deles, né? Porque na fase pequenininho, é claro que a gente precisa cuidar desses filhos, é claro que a gente quer dar todo o nosso amor e deixar esses filhos vivos, bem educados, formados, né? Mas precisar de filhos é diferente. Aí é outra coisa, seria outra live aqui, tá? Então é isso mesmo, mãe saudável se torna desnecessário para os filhos. Por isso, tome muito cuidado, filhas e filhos que estão aqui, que se sentem em profunda gratidão e tem, assim, uma sensação de culpa, se faz diferente do que a mãe quer, ou fica com muito medo de seguir a vida e abandonar essa mãe. Como assim abandonar a mãe? Veja a idade dela quando você nasceu. Essa idade foi o tempo que ela viveu sem você. Sua mãe não precisa de você, não. Coloca isso no seu coração e vai em paz. Ai, Jesus. Gente do céu, eu preciso de técnicos para me ajudar aqui. Eu tô aqui me vendo pela metade, gente. Deixa eu tentar de novo. Às vezes eu faço assim, dá certo, pronto.
A Patrícia está dizendo, hoje com a minha mãe com 85 anos, tem a grande bênção de deitar no peito dela e isso é bom demais. Gente, quem tem mãe, não importa a idade, dê trabalho para sua mãe. Patrícia, é isso mesmo. Deita no colo dela e fala assim, mãe, cuida de mim. Mãe, faz cafuné em mim. Mãe, faz alguma coisa por mim, tô precisando de você. De uma maneira muito, muito carinhosa. De uma maneira muito bonita, seja pequena nessa história com a mãe. Faça essa relação ser prazerosa. A constelação nos ajuda? Que bom, é isso mesmo, nos ajuda. Agora, quando é que eu vou fazer uma constelação, Larice? Quando eu tenho um problema e quando esse problema de fato está atrapalhando a minha vida. Gente, não faça constelação por curiosidade. Não faça constelação porque tem que fazer uma mudança de postura. Porque mudança de postura não adianta constelação, não. Você tem que ter a consciência, internalizar essa consciência e fazer diferente. Constelação é quando a gente tem um problema e a gente está sentindo assim muita dificuldade para resolver esse problema. É como se tivesse tudo tampado. Não dá para ver. Então a gente constela. Mas fora isso, né? Tem uma fala de uma consteladora que eu gosto muito, quando ela fala assim, tem pessoas que vivem de constelação e tem pessoas que vivem a constelação. Eu adoro, me conforta muito quando a gente deixa a constelação fazer movimento nas nossas vidas. A Bert Hellinger dizia que de 1 a 2 anos ela atua nas nossas vidas. E eu já ouvi a Sophie falar que até 10 anos ela movimenta as nossas vidas. Então, eu confio nesse caminho maravilhoso da constelação. Vamos lá. Rejeito essa mãe, vejo algumas coisas dela em mim e repudio, eu tenho certeza disso. É muito ruim esse sentimento, com certeza, né? Tudo que a gente rejeita um dia chega a nós. Não adianta, a gente tem que ter muita responsabilidade com as nossas escolhas. Vamos lá, uma pergunta aqui da Ana, hein? Como receber do mundo, sem culpa, o cuidado que de alguma maneira a mãe não teve para nos dar pelos motivos dela? Ai, Ana, que pergunta maravilhosa. Muito obrigada. Gente, olha que interessante. Ana, vou dar um exemplo. Se a sua mãe foi muito doente a vida toda, muito doente, acamada, debilitada, tudo com muitos limites, não podia se alimentar, não podia ter prazer pelas coisas. Como é que uma filha aprende a amar a vida, né? A desejar ser saudável, a ter prazer em tudo que a saúde permite? Primeira coisa, deixar a mãe com a doença. Querida mãe, eu deixo o seu destino com você, né? E eu te libero das minhas expectativas de querer fazer você melhorar, sair desse quadro. Eu não preciso querer que você saia desse quadro, que você melhore na vida. Então, Ana, quando você estiver lá na vida fazendo diferente da sua mãe, não é culpa que tem que sentir, não é sensação de abandono que tem que sentir, é de gratidão, Ana. É de gratidão, porque na gratidão a gente reconhece a grandeza da nossa mãe. Então eu vou dar o exemplo da minha mãe. Ela teve câncer, ela morreu muito nova. Gente, o que eu ganhei com isso? Eu ganhei uma vida extremamente saudável e eu ganhei muita longevidade. Eu vou poder ficar viva muitos anos. Eu sempre falo, né? Tem uma idade de morte na minha família. Minha avó materna morreu com 59, minha mãe morreu com 59 e eu vou fazer uma festa de 60 anos por mim, em homenagem a elas. Então, siga o seu caminho em paz. Sinta a grandeza da dor da mãe na sua vida, só que de uma forma diferente. Tenha prazer de fazer diferente. Ok, Ana? Muito grata pelo seu compartilhamento. Muito bom. Larice, me pergunto se não estou em uma relação adoecida com a minha mãe. Ela está sempre disponível para mim e para os meus filhos, assim como eu estou para ela. Sim, Adriana. Essa relação ela é perigosa, é um labirinto, uma armadilha da alma. Por quê? Porque essa disponibilidade demais para você e para os seus filhos é uma forma de trancar você nessa relação. E vice-versa, você acaba, né, fazendo com que ela tranque ela mesma na relação com você e com seus filhos. Então libera essa mãe, deixa ela livre, vai lá mãe, cuida da sua vida, dá um jeito com os meninos.
né? Se torne saudável, se torne uma pessoa que dá conta de cuidar das suas coisas. Você vai ver que alegria que vai ser para você, que alegria que vai ser para sua mãe e principalmente para os meninos, para os seus filhos, ok? Vamos lá, vamos... Ai, gente do céu, como eu tenho muita... Honrar minha mãe que já está com Deus, ficando viva, saudável, realizada e ser uma mãe desnecessária para o meu filho. Sim, Cássia, esse é o caminho para nós que não temos as mães mais vivas, né? Elas estão vivas no nosso coração, mas não mais na terra. Então vão ficar muito saudável, feliz e viva também. Ah, que bom que a constelação. Olá, qual postura ter quando minha mãe tem várias críticas ao meu jeito de levar a vida? Nossa, ótimo, Naira. A postura é de dizer, mãe, você é a mãe certa e me deu a vida e do seu jeito você cuidou de mim. Eu sou a filha certa, que estou na vida e do meu jeito eu consigo ser sua filha. Eu vou decepcionar você sim, mãe, sendo do meu jeito. Mas essa é a minha escolha, ok, Naira? Isso vai te ajudar profundamente. Por quê? Porque faz parte daquele basta da fase adulta, comigo até aqui. Gente, mas Larissa, eu sofro muito porque eu quero o reconhecimento da minha mãe. Pra quê? Você reconhece você. Muitas vezes a sua mãe não tem idade emocional para reconhecer você. Muitas vezes ela não tem idade emocional para acompanhar a sua vida, o seu sucesso. Tá tudo bem. Vamos lembrar? Eu concordo com o seu destino na sua vida e fico com o meu e sigo em paz. É isso aí. Ah, que bom. É isso mesmo, Ana. Fico feliz que fez sentido para você. Vamos lá. Tem mais uma perguntinha. Tô olhando aqui, tá quase terminando. Como não sentir culpa por estar feliz se sua mãe não está? Por exemplo, você está viajando, passeando, divertindo e sua mãe vivendo a vida dela, talvez não tão animada. Sim, olhe com compaixão para isso, mas lembre-se que esse lugar que a mamãe vive hoje, ela se colocou nele, de forma consciente e inconsciente. Então, às vezes eu falo muito para as minhas clientes, esse quadro difícil que a sua mãe se apresenta nesse momento, essa doença, essa velhice difícil, pesada, essa escassez, essa falta, né, de prosperidade, de abundância, olhe para isso com muito respeito, mas entenda que tentar tirar essa mãe desse lugar é como se fosse matá-la, gente. Então, um exemplo que eu posso dar é assim: uma mulher que teve um casamento difícil a vida inteira e mostrou isso para a família, para os filhos, aquele homem difícil, aquele marido difícil, aquele pai difícil, e todo mundo ficou muito comovente a dor dessa mãe, dessa avó, enfim. Aí esse marido difícil vai e morre. Adivinha o que acontece com essa mulher? Adivinha o que acontece com essa mãe? Por incrível que pareça, para nossa surpresa, ela adoece de tanta tristeza de ter perdido o grande amor da vida dela. Essa história que eu estou contando para vocês, eu reconheço na minha família. As minhas tias queridas que eu amo profundamente, que perderam seus maridos difíceis, quando eles morreram, elas olharam para eles de uma forma muito diferente. Então eu pude entender que tudo que era falado com muita força para o negativo tinha ali um peso que fazia parte do contrato dessa mulher na vida de ser esposa, de ser mãe, de ser avó. E o mais interessante, eu tenho uma tia que eu amo profundamente, que é mais consciente, que não adoeceu com a morte do marido, que um dia chegou em mim, nas minhas primas, e falou assim: eu quero pedir perdão para vocês. E eu perguntei, mas por que, tia? Porque a vida inteira eu reclamei do meu marido. E eu nunca falei para vocês que eu amei o meu marido. E que eu fui muito feliz do meu jeito com ele. E que no final da vida dele, eu pude me entregar para esse amor, porque ele estava ali sempre para mim. Era eu que colocava a nossa relação muito difícil também. Eu abençoo vocês, meninas. E eu me senti a mulher mais abençoada do mundo para eu ser feliz no meu casamento, para eu amar o meu marido, para eu poder falar bem do meu marido, para eu poder seguir em paz
um caminho em que os homens não são perfeitos, mas que é possível reconhecer a grandeza deles, respeitá-los, né? E se tornar uma mulher feliz no amor, porque se eu for olhar atrás de mim, quem são as mulheres felizes no amor? São poucas mulheres. Então, eu poder ser feliz no amor, gente, me traz assim um querer estar viva muito grande. E eu tenho isso graças à minha própria história. Eu reconheço uma titia linda, maravilhosa, que está nesse momento super adoecida na mente, já está esquecendo, né? Por quê? Porque ela está indo junto com a morte do grande amor difícil dela. Então, mudar a vida de uma mãe, mudar a vida de uma mulher, é muitas vezes tirar a dignidade dela, matá-la na própria vida. Não ponha o dedo nesse fogo. Cuidado, honre na sua vida, sendo feliz nos seus programas de prazer, de lazer com a sua família. E quando você estiver lá nos melhores momentos da sua vida, você vai dizer, fechar o coração e dizer: mãe, é por você também que eu estou aqui sendo feliz. Muito obrigada. Para as filhas das quais as mães já morreram, mãe, também é por você que eu permaneço viva e muito feliz. Muito obrigada. E para as mães boazinhas, queridinhas, fofinhas e difíceis de deixá-las na própria vida, tenha uma conversa séria com essa mãe. Seja adulta, olhe para ela e fala: mãe, eu reconheço todo o seu amor. Tudo que você já me deu de mais pleno na vida, que é a própria vida e a minha história. Mas agora eu vou deixar você ter a sua história, ter a sua vida, ser livre e vou cuidar de mim. Eu garanto para vocês que quando der certo, quando você estiver cuidando de você e tiver muito sucesso na sua vida, a sua mãe vai se alegrar profundamente, porque não tem mãe, consciente ou inconsciente, que não ame o sucesso da filha, o sucesso das netas delas. Confie no amor da sua mãe por você, no amor das mulheres da sua família por você. Eu tô emocionada porque, interessante, minha mãe era muito emotiva e eu dizia: mãe, para de chorar, você é muito fraca. E quando eu entro em contato com esse campo, eu me pareço com ela. Então é bom se parecer com a mãe também. Pegue a parte boa, seja feliz na sua vida. Eu quero agradecer essa live de hoje, tão especial. Eu quero confiar a vocês o movimento do Tomar a Mãe, com tanto amor, com tanto respeito, entendendo que esse caminho exige um esforço, mas que você vai conseguir. Seja muito feliz, se realize, seja muito completa com você, inteira. E então essa mãe se alegra, essas avós se alegram, essas bisavós se alegram. Por quê? Porque nós, filhas, como mulheres, somos a realização dos sonhos das nossas antecedentes, da nossa mãe, das nossas avós, das nossas bisavós, tias. E eu me alegro profundamente em estar nesse movimento do amor da vida, também por mim, porque é uma escolha minha, mas também pelas mulheres que antecedem a minha vida. Porque com elas eu me sinto a mulher mais forte do mundo. E sem elas, com julgamento, eu não tinha isso. Muito obrigada. Uma grande boa noite para vocês. Muito sucesso. Permaneçam comigo aqui, que vão ter textos, vão ter mais lives. E logo, logo vai sair um projeto muito querido. Um beijo grande. Muito obrigada, estou lendo aqui as mensagens, estou bem apaixonada, gente, eu adoro esses mimos. Hoje mesmo eu falei para uma cliente, hoje eu sei reconhecer os elogios, eu adoro receber os elogios, hoje eu recebo, porque eu tenho a minha mãe presente no meu coração. Então, quando a gente é plena, porque a gente tem essa mãe no coração, a gente consegue ser elogiada. Uma boa noite para vocês, muito grata. Ai, gente, não tô sabendo agora. Jesus.